Governabilidade nas democracias latino-americanas. Antes de iniciarmos, eu gostaria de novamente dar alguns avisos. Primeiro, não se esqueçam de assinar a lista de presença na mesa de credenciamento, porque você só receberá o certificado se assinar os 3 dias, ok? Caso vocês queiram fazer perguntas à mesa de hoje, às mesas, nós disponibilizamos os papeizinhos nas bolsas de vocês. Caso acabe, é só levantar a mão que alguém da organização vai entregar um novo papel para você. Beleza? E, bom, devido à limitação do tempo, a gente vai selecionar qual que a gente vai escolher. Nós ainda contamos com os livros à venda lá fora, então quem tiver interesse, a gente ainda tem alguns disponíveis. E a gente pede desculpas também, porque devido a alguns problemas técnicos com o computador, acho que vocês viram um pouquinho na palestra do Florestan, a gente não conseguiu disponibilizar o filme a tempo ontem à tarde, aí por isso a gente suspendeu a sessão. Mas a gente convida todos a assistirem, ele está disponível no Netflix. Bom, então, para dar início às atividades de hoje do seminário, com a nossa primeira palestra, eu chamo à mesa como mediador José Aldísio Costa, representante da ADUFEP. Representando o NUGEP, a coordenação do nosso evento, eu gostaria de chamar a professora Sueli Leal. Bom, e para proferir a palestra com o título Governança e Governabilidade, convidamos à mesa o professor José Alves de Freitas Neto. José Alves é professor livre docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de História, com publicações e pesquisas relacionadas aos temas de cultura e política nas Américas, com foco nas histórias da Argentina e México, em temas como história intelectual, cultura visual e história contemporânea. Eu gostaria de passar a palavra agora a José Aldísio. Eu gostaria de avisar que a mesa de 10 horas, né, será com Aloysio Mercadante, nosso guerrilheiro de várias lutas, e o professor Anísio, brasileiro, certo? Então, ele vai coordenar a mesa e eu espero que a gente tenha um grande debate, né, agora e depois, tá certo? Aí, Anísio só deve chegar lá para as 10 horas, por aí. Obrigada, Bárbara. Bom, pessoal, acho que todos queremos agora ouvir a palestra, né, do senhor José Alves, e abrir um marco de espaço para debate, né? É importante a gente continuar. O seminário tem discutido temas extremamente importantes, em especial nesse momento da conjuntura nacional, da crise brasileira, da crise internacional, que realmente é extremamente salutar. Nós tivemos aqui um debate para compreender isto, compreender esta situação e tentar mudá-la dentro das possibilidades da organização
e do nível de consciência política da nossa população. Portanto, a palavra ao professor José Alves. Bom dia. É um grande prazer vir aqui participar deste seminário, ter acompanhado as discussões, as conversas, não apenas nas apresentações que eu tenho visto, mas também nas conversas principalmente. Eu sou da área de História, isso é importante ser dito, porque afinal de contas eu brinquei com as meninas ontem, dizendo que vai ser quase um anticlímax, porque todo mundo está discutindo o que acontece hoje, aí vem um historiador e, obviamente, por ser historiador, eu vou ter que olhar para o passado. Então, com o devido pedido de desculpas, eu queria, mais uma vez, agradecer a professora Sueli, agradecer a Mônica, a Bárbara, a oportunidade de estar nesses dias tão agradáveis aqui em Recife. Quando eu fui convidado para esse evento, eu disse de cara, vamos lá, conversar sobre a América Latina, sobre as crises, a ideia de ruptura, a noção de democracia. Quando eu recebi o convite, quando eu recebi o programa, aí eu falei, puxa vida, onde é que eu me meti? Porque, afinal de contas, tem uma questão muito mais do tempo imediato e o que eu poderia agregar nessa conversa. E, mais do que isso, ficou para mim o termo mais técnico do seminário, que é governança e governabilidade, sobre os quais eu não tenho a menor ideia. Né? Para dizer, basicamente, que eu, como foi apresentado, eu trabalho com história da América Latina, do século XIX e século XX. Evidentemente, acompanhei a palestra do Breno pela transmissão online. Tenho várias questões, ou algumas questões, eu tenho uma concordância quase geral naquilo que foi apresentado, mas do ponto de vista histórico tenho algumas ressalvas a fazer acerca de algumas figuras, sobretudo de Simão Bolívar. Não vou me alongar aqui, mas de qualquer maneira, então, feito o desafio, governança e governabilidade, eu falei assim, vou colocar a América Latina e o olhar histórico, porque é disso que eu trabalho. Então, já que o seminário tem a temática latino-americana, eu acho que é fundamental a gente discuti-la. E o próprio conceito de governança e governabilidade, tem aqui a professora Sueli, que é uma autoridade no assunto, quem sou eu para discutir, mas, de qualquer maneira, bem rapidamente, a noção de governança passa hoje em dia por uma releitura, né? Afinal de contas, a ideia de que a sociedade ela define o sentido de governança e não pura e simplesmente os jogos do dia a dia que a vida política impõe. Então, consequentemente, a ideia de quem gerencia, quem administra, qual é o fundamento da organização de um Estado e a quem o Estado deve atender, são algumas das questões que pautam a minha reflexão nesta conversa aqui com vocês agora de manhã. E, consequentemente, tem um tema e um conceito central, que é discutir governança num ambiente democrático, ou supostamente democrático, ou também pensando que a democracia tem as suas próprias crises e ela tem as suas ressignificações. Na nossa cabeça temos muito um certo ideário de democracia que, evidentemente, como eu vou tentar apresentar para vocês aqui ao longo da minha fala, tem crises fundamentais em torno da noção de democracia. Mas não adianta constatar que tem uma crise fundamental em relação à noção de democracia. É importante entender o que causa a crise, ou entender minimamente qual é o descompasso entre uma narrativa sobre a democracia e aquilo que é a experiência histórica que estamos vivendo. Então, pegando ainda a noção de governança, a pergunta que se tem, basicamente, a pergunta de fundo é: quem é que de fato manda? E aí é fácil ou é adequado dizer que quem manda é a sociedade. Mas quem forma a sociedade? Quando a gente fala em noção de sociedade, a gente fala num sentido muito amplo e genérico e um tanto quanto idealizado de que é a sociedade. Se todos nós fazemos parte da sociedade, e estamos de acordo, todos nós fazemos, mas sabemos que as nossas forças e as nossas reflexões e os nossos campos de atuação são muito distintos. Então, numa época, século XXI, em que nós ainda estamos lutando por direitos básicos, então a noção de participação e de organização e de atuação na vida pública no sentido daquilo que é comum, daquilo que é coletivo, é
fundamental, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos um tanto quanto amputados naquilo que nós de fato podemos fazer enquanto experiência de cidadania. Então a cidadania ainda, e aí eu divirjo um pouco da bem, só para... Pena que eu estou falando no... Quem vem penúltimo, né, porque depois vem o Aloysio e fecha, mas quem fala antes pode fazer reverberações e comentários e críticas em relação a algumas coisas. Ontem, por exemplo, foi dito que a nossa democracia é imperfeita, mas todas são. Porque para o historiador não existe cidadania plena, existe cidadania que se conquista passo a passo e que se perde também. Então, nesse sentido, se nós fizéssemos um histórico da noção de cidadania, a noção de cidadania é extremamente excludente até a Revolução Francesa. Ser cidadão na Grécia tinha que ser nascido. Ser cidadão em Roma tem que ser um patrício. E aí a coisa vai mudando de figura, mas preservando que ser cidadão é ter plenitude de direitos. Só a partir da ideia da Revolução Francesa, e na qual a América entra com os processos de independência, né, nós vamos ter uma ruptura nessa noção. E aí, então, a noção de cidadania passa uma lógica de inclusão e não de exclusão, como vinha sendo feito até então. Então, nesse sentido, me parece um tanto quanto equivocado do ponto de vista histórico dizer que uma democracia ela é imperfeita. Porque a democracia ela é o que os sujeitos e as oportunidades daquela sociedade produzem naquela circunstância e naquele momento. Consequentemente, na nossa cabeça, existe um modelo ideal de democracia? Óbvio que sim. Mas a democracia é aquela que pode ser feita. Então, nesse sentido, temos que batalhar pelo ideal, mas jamais perder de perspectiva de que ela é uma construção ao longo do tempo. E aí, volta a minha pergunta. Quem manda? Então, a noção de sociedade civil ela é fundamental. E na América Latina, a pergunta ela é mais complexa. Porque, afinal de contas, o que é essa sociedade? De quem nós estamos falando e para quem nós estamos falando quando nós estamos falando em sociedade civil? Quase sempre, quando falamos em sociedade civil, pensamos num universo muito próximo do que estamos aqui. Letrados, acadêmicos, pessoas que têm clareza a respeito de noção de direitos e deveres, pessoas que sabem reivindicar e lutar por as suas questões. A maior parte da população, não que não tenha uma noção do que deveria buscar, mas a maior parte da população tradicionalmente foi excluída da noção de direitos na história da América Latina. A história da América Latina é uma história própria, específica, e que ela foi sempre confrontada com o modelo ou europeu ou norte-americano. E esquecemos de ver as grandezas das experiências históricas vivenciadas aqui e agora, por uma perspectiva muito própria. Então, quando se fala, e aqui eu vou fazer o ponto anterior, quando se fala que a nossa democracia é imperfeita, porque olham para o modelo norte-americano. E quem diz que aquilo é o melhor modelo de democracia? Evidentemente, a experiência norte-americana ela é riquíssima, ela tem muitos contrapontos, tem uma mobilização de sociedade que assegura uma série de direitos, mas é uma história interna, que às vezes a gente esquece, a gente só olha os Estados Unidos como uma ação externa, como problemática por ser a liderança de um império, mas internamente é uma história muito perversa. Muito perversa. Se pensarmos nas populações indígenas, na população negra, o que aconteceu na história dos Estados Unidos. Então, cuidado, muito cuidado, quando falamos que a nossa democracia é imperfeita. Ela é, como todas são. Né? Então, nesse sentido, quando eu estou aqui perguntando, sociedade, está falando de quem para quem? Eu estou pensando aqui e estou problematizando com essa imagem de indígenas bolivianos, que, afinal de contas, é uma história das mais incríveis que se tem para a gente poder analisar em outro contexto. Então, quando falamos de sociedade, estamos perguntando de quais direitos. E, antes de tudo, eu acho fundamental... Estou falando muito rápido? Eu tenho que dar conta do... Antes de tudo, eu acho fundamental conceituar algumas coisas. Primeiramente, o que é a América Latina? Né? Falamos de América Latina e o sentimento latino-americano, mas nos sentimos pertencentes ou não a essa realidade latino-americana? Tradicionalmente é apresentado como povo brasileiro não pertencente a essa realidade latino-americana. Para não dizer que eu não falo do dia a dia, na eleição
de 2018, a América Latina foi sempre apresentada como o não modelo, como sempre algo a ser evitado, como se as contradições do restante da América Latina não fossem também as nossas contradições. Então, quando a gente fala de América Latina, eu proponho a vocês, pensar além de uma realidade territorial que vai do México à Patagônia, porque, afinal de contas, o latino-americano, por exemplo, está no centro dos grandes impérios. A população hispânica, portanto, de latinos, nos Estados Unidos, ela é gigantesca. Tanto assim que ela é importante nos processos eleitorais e nos processos decisórios. Da mesma maneira que a quantidade de imigrantes na Europa é enorme também do ponto de vista da experiência histórica que nós temos aqui. Então, a América Latina é uma questão, é um conceito um tanto quanto impreciso, porque raramente as pessoas se veem enquanto latino-americanos. Um fenômeno bastante curioso foi durante a Copa do Mundo, quando nós torcemos, até certo ponto, pelos latino-americanos. Queríamos que tivéssemos latino-americanos, mas depois, qualquer um, menos a Argentina, foi mais ou menos o mote que rodou naquela situação. E que foi uma experiência histórica interessantíssima. Eu estou brincando aqui, mas eu acho que foi uma experiência de olhar com maior atenção as experiências dos nossos vizinhos, né? Então, quando a gente fala de América Latina, tem um nome, e o que esse nome diz e o que esse nome esconde? Primeiramente, esse nome esconde muita coisa. A nossa memória, a nossa experiência histórica é uma história de fragmentações. Nós não temos informações sobre a história indígena, ou pouquíssimas informações. Se eu pedir para vocês me contarem, né, nesse espaço, alguns mitos gregos, romanos, egípcios serão capazes de narrar, mas não seremos capazes de narrar uma única história dos povos indígenas. Então, uma história de apagamento. Quando a gente fala de latino, latino remete o quê? Derivar do mundo romano e, consequentemente, da tradição cristianizada posteriormente e europeia. E aí nós vamos apagando a presença indígena, a presença africana. Nós temos presença europeia, sim, mas temos também as presenças indígenas e africanas. E estas temáticas estão aparecendo agora nas pautas do multiculturalismo, nas pautas identitárias, para que a gente possa apresentar e debater e entender com uma certa complexidade. Porque, afinal de contas, o nosso distanciamento em relação à América Latina tem a ver com o não conhecimento ou não entendimento do que seja a América Latina. Na década de 50, a ideia de América Latina ela ficou muito atrelada à produção da CEPAL e à ideia de sermos subdesenvolvidos. Portanto, não é uma identidade a ser reivindicada. Ninguém gosta de reivindicar identitariamente aquilo que é visto como pejorativo. Somos subdesenvolvidos. Então, nesse sentido, na virada dos anos 2000, grosseiramente falando aqui, né, começa antes, dos anos 90, com a ideia do bolivarianismo e com a ascensão das esquerdas, de maneira geral, aqui na América do Sul, principalmente, nós tivemos uma outra visão de América Latina. E as propostas de integração, via Mercosul, desde o início dos anos 90, né, e os vários tratados e a circulação existente fez com que nós tenhamos um outro conceito, sem que tivesse sido apagada a ideia de sermos latino-americanos, equivale a dizer que somos subdesenvolvidos. Agora, a noção de América Latina, ela também remete a uma ideia de potência, de que nós vamos nos realizar em algum momento do futuro. E isso tem um lado muito bom, porque, afinal de contas, temos história para construir adiante, e tem um lado ruim, que é que, assim, de uma maneira ou de outra, as coisas vão se resolver. Então, é nesse sentido que a lógica da governança, é nesse sentido que a lógica da governabilidade vai sofrer alguns impactos dentro dessa perspectiva. E nós vamos aderindo ou rejeitando a ideia de América Latina conforme as temporalidades. Muito rapidamente, só para fazer um breve contexto, entre os anos 1910 e 1930, porque o conceito da América Latina surge no final do século XIX. Né? Então, quando as independências acontecem, não existe América Latina. Tá certo? Então, entre os anos 10 e os anos 30, todos os países celebraram os seus centenários. Então, não bastava apenas culpar a experiência da Espanha, mas tinha que perguntar o que nós fizemos conosco em um século. Então,
Esse processo, que inclusive passam reformas importantes como o acesso à ruptura do modelo oligárquico predominante, a ascensão e o pertencimento, né, das classes trabalhadoras dos processos eleitorais. Notem, processos eleitorais não significam plenamente exercício de cidadania, mas passa a dizer que eles atuam diretamente nesse contexto. E é dentro desse cenário que, entre os anos 10 e os anos 30, a ideia de América Latina não é forte, porque é o momento de reforçar as identidades nacionais. Cada país é um. Então, eu costumo dizer esse exemplo para os meus alunos, né, que não é uma ideia original, mas uma ideia que está remetida, por exemplo, no Otávio Paz, o que distingue um argentino de um uruguaio, do ponto de vista das tradições, das experiências históricas, do ponto de vista da alimentação e de quase tudo. É difícil distinguir. Nós sabemos, vamos dizer assim, um é mais estourado e o outro é mais tranquilo. Um é mais simpático e o outro menos. É uma injustiça, porque eu amo a Argentina, é meu tema de estudo. Tirando isso, quando a gente vai para os anos 40 e os anos 60, nós temos fenômenos conhecidos e apresentados como populismos, que é uma perversidade narrativa também, do ponto de vista do que são os populismos, porque, afinal de contas, o problema dos populismos talvez não seja tanto naquilo que se critica. O que se critica no populismo é a parte boa do populismo, que é poder submeter-se à vontade da população. Né? O que tem por trás são outras lógicas e outras questões, mas, em geral, né, eu vou voltar a esse tema depois. Mas, de qualquer maneira, as experiências com Vargas, com Perón, com Cárdenas, no México, fazem essa aproximação de modelos políticos. E nós temos, sim, uma grande reinvenção da ideia de América Latina com a Revolução Cubana de 1959. Então, a Revolução de 59, ela causou um impacto, porque, afinal de contas, as noções de atraso, as noções de subdesenvolvimento, as noções de exploração, as noções de que somos vítimas de um modelo de colonialização, tudo isso permitiu que, a partir de uma pequena ilha, de um pequeno contexto, nós pudéssemos assim, por que não podemos fazer a revolução? Então, você ressignifica a ideia de América Latina a partir da Revolução Cubana. Consequentemente, pelo temor dessas experiências, nós sofremos um fenômeno comum aqui na América do Sul, que são as ditaduras que varreram esse pedaço do mundo, entre os anos 60 e os anos 70. Ditaduras terríveis, violentíssimas, e que tentaram asfixiar todas as formas de experiência, de participação, que o modelo da modernização e da política de massas estava sinalizando. Notem, e aqui já antecipo, quando eu falo de populismo, em geral, as respostas e as críticas ao populismo são mais autoritárias do que aquilo que denunciam nos populismos. Esse é o grande risco. Esse é o grande desafio quando se fala assim, é tudo populista, 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 populista. É populista em quê? O que significa? O que precisamos circunscrever nesse conceito de populismo? E, consequentemente, isso volta às lógicas de governança e de governabilidade. Na década de 90, com as redemocratizações, um ciclo de abertura econômica que foi vivenciado por todos nós aqui dentro da lógica do Consenso de Washington e assim por diante. E nos anos 2000, um novo ciclo, pensando aí os governos de esquerda, onde essa noção de América Latina ela passa a ser cada vez mais contraditória, porque ela não caminhou de uma forma unânime, todo mundo para o mesmo lugar, embora as narrativas de imprensa, de mídia, tenham produzido essa interpretação. Então, quando, por exemplo, boa parte dos países estavam indo à direita, outros tantos iam à esquerda e vice-versa. Né? Acho que isso é importantíssimo de se entender para poder dialogar a respeito disso. E aí, nós temos um fenômeno muito próprio da América Latina, que é o papel das lideranças. Dentro desse contexto, a figura que vocês veem é a figura de Simão Bolívar. Simão Bolívar é extremamente contraditório. Extremamente contraditório. Então, e aqui a minha divergência em relação à fala do Breno Altman. Simão Bolívar, só para a gente ter uma ideia, essa frase que está aí, que espécie de homem somos nós, é uma frase que ele escreve num documento importantíssimo, que é a Carta da Jamaica, escrita em 1815. Em 1815, no refluxo das lutas pela independência,
Simão Bolívar faz esse texto, que eu recomendo que leiam, é uma carta de umas 8, 10 páginas, ele faz uma análise do que significa cada uma das partes da América, tem quase um tom premonitório do que vai ser, e fala do estilhaçar dessa identidade americana, hispano-americana, e no que ela vai se pulverizar. E ali ele coloca essa pergunta: que espécie de homem somos nós? Porque ele tem um problema seríssimo. Quem confere legitimidade ao que vai acontecer depois? E ele fala assim: nós, brancos, descendentes de europeus, estamos aqui numa disputa entre os legítimos donos da terra e uma noção de direito que não é nossa. E essa é uma das grandes perversidades da história latino-americana. A história latino-americana ela é riquíssima e muito desconhecida dos brasileiros. Por exemplo, quando as repúblicas são instauradas, quando as independências são produzidas, exceto o Brasil, todos optam pelo modelo republicano. Você tem ideia do que significa construir uma república em 1810, 1816, 1820? Não existia república no mundo fora os Estados Unidos. A Europa revolucionária já vivia o momento contrário à ideia da revolução. Tá certo? Então nós já tínhamos a lógica de restauração no contexto europeu. E a América, sem ter nenhuma daquelas experiências, decide começar e enfrentar e construir as suas repúblicas. Nesse sentido que eu fico pé da vida quando diz assim: a democracia é imperfeita. Ora, estamos fazendo uma experiência que ela é histórica. A experiência histórica é porque ela se faz nas contradições e dentro dos contextos. Não adianta apenas ter um ideário que me direciona, porque eu tenho que negociar a partir das circunstâncias concretas existentes. E nesse sentido, quando as independências são criadas, foram produzidas, ela é muito mais complexa do que eu posso falar aqui, evidentemente, numa fala de 40 minutos, mas é importante a gente ter essa clareza de quando as independências são produzidas, elas são produzidas a partir de um ideário liberal, onde tem uma figura central, que é a noção de povo. E o povo é chamado a participar desse processo de independência, exceto no Brasil. Dentro desse contexto, o povo é o que dá legitimidade a essa narrativa da tradição liberal. Só que depois que as independências são produzidas, aí assim, não, mas quem manda? O povo? É aí que começa um processo de separação e de distanciamento. E essa é uma das grandes perversidades, porque as elites usaram o povo para produzir o movimento, a massa e o apoio para construir a ideia de república, mas logo em seguida, os anos 30, 1830, são extremamente conservadores e de cerceamento de direitos para essa mesma população. Então a própria figura do Bolívar, já que foi mencionado, para dizer aqui, Bolívar manda matar uma cidade. Bolívar tem o traço do discurso mais ousado, do ponto de vista do questionamento da legitimidade, por que a Espanha, por que o Império manda sobre nós, mas ele vai chegar a uma constatação e vai fazer discursos extremamente autoritários. Ele vai redigir um modelo de Constituição para a Bolívia, por exemplo, que a Constituição vai prever senadores vitalícios, presidente vitalício, ou seja, toda essa história não pode ser ocultada da figura de Simão Bolívar. Porque senão nós vamos entrar num equívoco interpretativo do ponto de vista da história. Então, a figura do Simão Bolívar, e a história da Bolívia, particularmente, ela é bastante interessante e uma das grandes ironias da história, né? Não sei até que ponto vocês sabem ou não, mas o Bolívar tinha raiva, desprezo pelo território do Alto Peru, que hoje é o atual estado da Bolívia. Por quê? Porque a população indígena, ora estava de um lado, ora estava do outro lado. Porque, claro, a população indígena entendia a lógica do poder. Assim, quem manda? Então não é necessariamente... Por que ele entraria numa pauta que não é a dele, se o que ele precisa é estar vivo no dia seguinte? Porque essa população que luta para saber simplesmente se eu vou acordar amanhã, se eu vou ter prato de comida amanhã, é tão legítimo quanto dizer, quanto bradar os mais altos
ideários que a gente narra dentro de uma conjuntura e um discurso político mais tradicional. E aí o Bolívar ficava pé da vida com esse contexto. E aí, quando, enfim, a independência da Bolívia é produzida, o Sucre decide assim: meu amigo Simão, escreva a Constituição. E mais do que isso, eu vou homenagear você dando nome para o país. Então a Bolívia chama, então por isso que é uma ironia, porque o cara desprezou a Bolívia o tempo inteiro, porque foi um dos últimos redutos onde, de fato, as forças libertadoras se instauraram. Mas, de qualquer maneira, voltando, eu estou me alongando muito aqui, o papel das lideranças, que espécie de homens somos nós, ela atende muito a essa pergunta de que tem sempre uma atuação das lideranças, das elites, do ponto de vista de eu crio um repertório, mas eu vou subtrair esse repertório assim que eu tiver a oportunidade de mandar. Né? Então, muito simplificado, mas é isso o que acontece ali. E aí, as ideias de nação que prosperam entre os anos 1830, principalmente, nós temos 3 etapas, e quem disse é a historiadora Mônica Quirrada, que diz o seguinte: 3 ideias de nação estiveram em confronto. A primeira, a ideia de nação cívica, do ponto de vista de que todo mundo é participante da construção do ideário nacional, por isso os movimentos de independência são relativamente populares. Só que depois de produzida essa ideia de que o poder pertence ao povo, aí começa o exercício interpretativo de escrever as leis, e aí produzir, não, mas não pode ser todo mundo para exercer o poder. Só aqueles que são civilizados. E aí então eu defino uma outra categoria de que a nação, ela é definida pelo critério do que é ser civilizado. Então, portanto, aqueles que eram letrados, e logo isso era um fenômeno que atingia uma população ínfima. Então, os acordos, as eleições, a lógica política que vem desde os 1830 até pelo menos 1930, ela é extremamente restritiva, e isso, o Brasil, nesses pontos, o Brasil não fugiu à regra. Né? Ou seja, nós vivemos uma lógica de processos eleitorais durante o Império, onde a participação ela era muito restrita. E uma outra ideia de nação, e que esta persiste até hoje, é a ideia de que a nação ela tem que ser homogênea. O que significa isso? Dizer que eu sou brasileiro, que eu sou argentino, que eu sou mexicano, que eu sou peruano, que eu sou paraguaio, e, consequentemente, essa ideia de uma nação homogênea, ela apaga as diferenças internas de cada um dos grupos. E, consequentemente, as tradições, as histórias, né, as narrativas dessas populações nativas, desses povos originários, né, da população, mais abertamente o que eu estou dizendo é, a população indígena é apagada e as narrativas das populações indígenas são apagadas para produzir a história nacional. A população indígena ela é simplesmente como se fosse parte de uma receita de bolo para produzir a população, mas não nos interessa conhecer aquela história. Não nos interessa porque é que eles querem as terras comunais. Não nos interessa saber por que nós estamos ainda hoje, olha, pasmem, por que ainda hoje nós discutimos noções ou debatemos minimamente se é lícito ou não ter reservas indígenas. Ora, então que espécie de homens somos nós? Somos aqueles que estamos subvertendo e retirando a lógica de direitos a partir de uma retórica que legisla e que define as regras a partir daí. Então, essa nação homogênea, ela é hoje contestada por diversos movimentos, do ponto de vista que quando eu digo que eu sou brasileiro, ou eu sou... No caso do México, por exemplo, isso é muito visível. Os grupos indígenas, e quando a gente pensa o Exército Zapatista, o movimento de Chiapas, no contexto da globalização, eles foram apresentados na narrativa interna como sendo assim, não mexicanos, a serviço dos interesses externos, quando o que eles estão reivindicando é o direito de serem aquilo que eles são do ponto de vista das suas identidades locais e das suas identidades originárias. Né? Aqui, por exemplo, quando nós falamos de terras indígenas, várias vezes você já deve ter visto esse debate, assim, não, eles estão a serviço de ONGs internacionais.
né, quanto que a pauta, evidentemente, não estou desprezando que não possa acontecer interesses variados a respeito disso, mas as temáticas elas são muito mais complexas quando a gente pensa essa ideia de um povo homogêneo. Então, essa sociedade latino-americana, ela tem duas grandes características, na minha leitura. Ela é extremamente plural, tanto é assim que nós temos a dificuldade de reconhecer e de ter uma noção de pertencimento claro. A qual grupo eu digo quando eu digo que eu sou latino-americano, com quais grupos e com quais pessoas eu estou dialogando, e ela é extremamente desigual. Essa é a característica mais dura e mais cruel da América Latina. Não somos o continente mais pobre do mundo, seguramente, mas somos o mais desigual. E disso tem uma lógica de estabelecimento das regras e do funcionamento do poder político que se ampara na noção de saber, portanto, o direito à universidade, o pertencimento, as demandas, né? E por isso que causa tanto rebuliço uma política como política de cotas, porque, afinal de contas, quem tem saber neste território tem mais poder do que os outros. E não é simplesmente acesso ao mercado e salário, mas passa a ter muito mais poder do que todos os demais. Então, essa lógica de poder, ela foi estabelecida dentro das narrativas da nação civilizada e que está instaurada até hoje nas nossas narrativas. E que está instaurada até hoje dentro dos jogos políticos que são efetivados em 2019. Por isso, que a história, evidentemente, eu vou falar de história, mas eu estou dizendo do presente. E, consequentemente, tem uma lógica de autoridade que se estabelece a partir desse mesmo conceito e de que eu mando e você obedece. E, consequentemente, uma perspectiva de ordem, uma perspectiva de regramento e de hierarquização que são nítidas na história da América, que são muito nítidas. O poder, é fácil a gente dizer as características autoritárias do funcionamento do poder, porque, dentre outras coisas, eu sei, quando alguém diz, você sabe com quem está falando, minimamente, e todos nós já ouvimos isso um dia na vida, né? Que seja a nossa mãe, mas nós já ouvimos, você sabe com quem está falando. Ou seja, tem uma lógica de quem manda e de quem obedece. Tem uma lógica de quem manda e que obedece, e que ela é desdobrada em diferentes níveis. E o assentamento nunca é da ideia de pertencimento e de coletividade, mas é porque eu tenho autoridade fundada em um determinado saber e em um determinado lugar que a lei me confere. Quando a gente... Bom, vou adiante. E isso, evidentemente, que eu quero narrar, é que tem uma história de encobrimentos dessa história da América Latina, que começa na colonização, onde, por exemplo, o espanhol não sabe quem é o indígena, simplesmente chega. Vocês sabem como é o documento de posse dos espanhóis? Eles chegam e leem para os indígenas um documento em espanhol com quem eles nunca viram antes, né? E eles dizem que assim, essa terra pertence ao meu senhor, se vocês não aceitarem, está legitimada a guerra. Então, porque eu não posso anunciar a guerra, eu não posso matar se eu não anunciar que tem contexto de guerra. Então ele anuncia formalmente. Então, isso é parte da nossa... Nós herdamos isso. E isso é o requerimento, que é uma lei do domínio espanhol, mas isso aqui no Brasil a gente pratica da mesma maneira, né? Ou seja, tem um regramento que funciona para legitimar a instância que vai decidir quem vai sobreviver ou não dentro das regras políticas. A polícia funciona assim até hoje. Daí, no contexto das independências, como eu já mencionei, não vou ficar aqui, aí tem um ideário onde a população é chamada a participar e depois ela é subtraída. Tem a lógica dos populismos, como eu também já mencionei, a respeito de que aquilo que geralmente se critica, e eu vou enfatizar, aquilo que geralmente se critica são os acertos dos populismos e não as características autoritárias, que é exatamente a vinculação entre essa figura que negocia com todos os segmentos, que dá direitos à população tradicionalmente marginalizada, como os trabalhadores, né, que faz o estabelecimento de regras e de princípios para que esses trabalhadores passem a atuar politicamente. Então, a lógica dos populismos, ela emerge em todos os contextos de sociedades de transição. E essa é uma característica da história da América Latina. Nós estamos sempre em movimento. Isso é muito interessante, isso é muito rico, isso é muito bonito. Raras sociedades têm essa característica. E aqui já vou
Eu não estou concluindo, eu vou longe ainda, viu? Se me deixarem, Aloysio, paciência. Mas eu vou ser breve, mas vou tentar ser breve. Só para pegar o seguinte, em vários dos momentos das perguntas, não apenas aqui no debate, mas talvez nas conversas que a gente tem esses dias, tem sido para mim uma experiência riquíssima, tem certo uma experiência, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que algo vai acontecer, porque a história brasileira, vou pegar só alguns dados aqui, a história brasileira é extremamente dinâmica. A cada 3 anos nós temos uma virada de ciclo que é impressionante, então isso a gente não pode perder de vista. Vou começar rapidamente, 79, abertura. 82, as primeiras eleições para governadores, ainda não era, dentro do contexto da abertura. 84, diretas, derrotadas diretas. 85, começa a nova república. 88, a Constituinte. 89, vem Collor. 92, vem o impeachment. 94, vem o Plano Real. A estabilidade que nós conhecemos na história brasileira, ela é o ponto fora da curva, que é a estabilidade dos 16 anos entre o Fernando Henrique e o Lula. Porque quando o governo da Dilma começa, eu posso até estender até os 16 e ir a 20, mas ele já começa sinalizando um esgotamento e como é que vai se derrubar esse governo. E que isso fica muito mais nítido, porque daí, sim, 2013 ainda é o governo. Quando esse cenário e esse contexto agora fica mais claro na nossa cabeça, são a partir dos protestos de 2013. 2013, aí tem a eleição de 2014, aí vem o golpe em 2016, e assim as coisas têm caminhado. 2018 tem a aberração das aberrações, mas, de qualquer maneira, só para ver que existe uma dinâmica da vida política, existe uma dinâmica histórica que, às vezes, a gente não pode ficar desesperançado, assim, porque o próprio tempo atua. O próprio tempo atua. E, consequentemente, não é que o tempo atua como dom de Deus, mas o tempo atua porque somos sujeitos que vamos percebendo qual o nosso lugar dentro desse papel da história. E aí, eu vou adiante. As ditaduras são uma cicatriz que não se apaga. E mais do que isso, essas experiências traumáticas, elas continuam presentes até hoje. Não foi apenas a ditadura que matou, a democracia também mata. O Estado é autoritário na sua origem, é isso que eu estou querendo dizer. Então, as lógicas de governança e de governabilidade têm que mudar o procedimento e o entendimento do que significa o funcionamento das nossas repúblicas e o ordenamento do nosso Estado. Então, quando nós estamos aqui debatendo a atuação de um juiz, sim, mas não é a atuação de um juiz, é a atuação de um certo modelo, de um ordenamento jurídico que remete a essa tradição extremamente autoritária. Ora, pense no seguinte, se todos são iguais diante da lei, por que é que um poder da República só é possível àqueles que acessam uma carreira universitária? Se os poderes deveriam ser equilibrados, se nós temos a lógica de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, por que, para ser do judiciário, tem que ter exclusivamente uma formação? Isso já indica bastante do ponto de vista dos desequilíbrios. Óbvio que eu não sou teórico a respeito disso, mas sabemos de experiências em outros países que têm outras experiências relacionadas a isso. Mas, voltar aqui das experiências traumáticas, a noção de desaparecido político, muito marcante na Argentina, os 30 mil desaparecidos da Argentina, depois o Uruguai, o Chile, o Paraguai, que é uma história que a gente conhece pouco, mas a história, a violência, a atuação da ditadura do Stroessner do Paraguai, ela é devastadora. E temos a experiência como os jovens, para mim é inconcebível, até hoje, 43 jovens saírem para protestar e eles nunca aparecerem os corpos. Em 2014, com tudo que nós temos de tecnologia, com tudo, nós não temos informações. É um tipo de atuação e de prática de desaparecimento que acontece num contexto, repito, que não é ditatorial. Então, só para a gente ter essa ideia dos traumas, dos apagamentos dessa América Latina. Então, pensando na democracia, o que somos e o que temos dentro desse contexto, a nossa noção de democracia, evidentemente, não é perfeita, e mais do que isso, ela está cambaleante, né? Para pensarmos em democracia, nós temos que trabalhar com vários conceitos, evidentemente, aqui o que eu escolho é uma noção de participação popular, a ideia de que todos têm direito
todos têm os mesmos direitos e, consequentemente, os mesmos deveres. Mas tem uma questão menos explorada, que a noção de democracia, ela envolve, e é nisso que a gente é muito mais frágil do que participação e igualdade, ela envolve a noção de transparência. E transparência não é dizer a verdade. Isso é o mínimo. É por que eu estou dizendo a verdade quando eu digo a verdade. Ou o que eu estou ocultando quando eu estou ocultando. Evidentemente, o ocultando, quando eu estou ocultando, isso não vai aparecer. Mas quando eu digo a verdade, quais são as verdades que me interessam revelar? Então, nós estamos acompanhando um processo da qual agora nós nos vemos beneficiados, mas que já fomos vítimas de vazamentos seletivos. Então, o que é a noção de transparência? Aquilo não é transparência. Esse modelo não é um modelo transparente. E nós temos pouquíssimos mecanismos de controle sobre essa perspectiva da transparência. E aí volta a noção de autoridade, volta a noção de saber, porque alguns definem, e dentro dessa lógica de definição, passa o judiciário, mas passa a mídia e passa uma série de coisas. Então, nem todos têm e, consequentemente, isso interfere nas duas noções anteriores, na noção de igualdade e na noção de participação. Então, a única participação que eu tenho plena e garantida de que ela é 1 para 1 é na hora de votar. Todo o resto, eu não tenho mais nenhuma dessas noções de participação. Como professor universitário, evidentemente que eu participo da atuação da vida política dentro de um certo espectro, mais do que a senhora que trabalha lá na minha casa. Então, só para a gente perceber que, consequentemente, vai se rompendo aí a noção dessa igualdade. Então, esse é o conceito, essa é uma questão de se entender a lógica da democracia. E é importante que se diga que política é tensão, é enfrentamento, né? Isso a gente está calejado nos últimos anos, mas política também é produção de consenso. Se nós não formos capazes, e aí, abrindo uma pauta para a conversa de ontem, né? Um diálogo com ontem, se nós não formos capazes de produzir consensos mínimos, é porque a barbárie vai ser instaurada. Se nós ficarmos apenas nas lógicas do conflito e da tensão, porque o conflito e a tensão faz a sociedade mudar, faz a sociedade caminhar, faz a sociedade contemplar outras noções e outros direitos. Mas, se eu não tiver minimamente certos princípios básicos, não há possibilidade de pensar a lógica da democracia. Então, o desafio nosso hoje é reconstruir a democracia, reaprender. E, nesse sentido, num contexto de crises, quando eu digo que temos que reaprender, é porque não basta simplesmente dar um like, uma curtida no Facebook ou um coraçãozinho no Instagram. Eu tenho que fazer política olho no olho. Eu tenho que conversar 1 a 1. Eu tenho que atuar nesse sentido. Claro que as mídias, esses novos mecanismos, eles são importantíssimos, mas está aí, conversando um pouco com o que Sueli ontem perguntava para a gente no almoço, mas ela exige essa noção de presença, e a gente foi afastando da noção de presença no exercício da vida política. E aí parece que existe um mundo paralelo, existe uma realidade paralela, e de fato, criou-se uma realidade paralela, porém, nós temos que trazer para essa noção do presencial e não ficar nessa lógica do virtual. E fazer democracia, nesse contexto de todas as crises políticas, econômicas, sociais e culturais, ela é um dos grandes desafios para a lógica de governança e para a lógica de governabilidade. Então, pegando emprestado um texto e um argumento de um historiador muito importante, que é o Koselleck, eu quero destacar aqui que nós vivemos um contexto de crise e de suas desconexões entre aquilo que nós conhecemos, que ele chama de espaço da experiência, e o nosso horizonte de expectativas. Todos nós projetamos uma história adiante, todos nós projetamos o que desejamos, mas todos nós temos uma realidade palpável, dura e cruel, que faz com que, às vezes, nós não consigamos atuar nesse horizonte de expectativa. Então, o horizonte de expectativa, pegando aí o Banksy, né, é quando a criança vai dar uma batida no policial. Essa seria. Mas a experiência são os muros que se constroem dia a dia na nossa realidade. Então, a governabilidade, pensando nos múltiplos desafios de uma sociedade que não está habituada a ouvir, isso é uma característica comum na América Latina, o medo da participação popular, ele é central, e a democracia é vista
pelas nossas elites como uma ameaça. E isso, me perdoe, o Bolívar detectou muito rapidamente. Então, o Bolívar, parte dos discursos mais autoritários do Bolívar diz respeito a quem é que participa da vida política. Então, só para a gente ver que tem muitas matizes em torno dessa figura do libertador. Então, consequentemente, nós temos em torno dessa figura, dessas noções de governabilidade, o envolvimento entre as sociedades e as suas lideranças. E, nesse sentido, a figura do Chávez, já mencionada várias vezes aqui, ela é central do ponto de vista de uma reapropriação de um símbolo político, um símbolo histórico, como Simão Bolívar, que, inclusive, tem um texto de um historiador muito importante, que é Nikita Harwish, que fala que o título agora me fugiu, Matheus Hamilton, um herói para todas as causas. O Bolívar, ele é usado pela direita e ele é usado pela esquerda, sendo que a esquerda teve muito mais dificuldade, porque como Marx criticou Simão Bolívar, como é que a esquerda teve que fazer uma depuração, um raciocínio para poder dizer que o Bolívar é um dos nossos. Mas que se o Bolívar não fosse apropriado historicamente, politicamente, desculpe-me, pela esquerda, a esquerda não teria a possibilidade de dizer que ela dá continuidade ao projeto de libertação inventado lá nos anos 1810. Então, a governabilidade tem esse desajuste entre as lideranças e as próprias sociedades, passa pelas questões dos inimigos internos e externos, o nacionalismo e o fenômeno nacional e a xenofobia que vem com essa questão, ele é um dos elementos. O outro é como é que a gente convive com os interesses locais dentro de uma lógica marcada aí pela globalização e pelas tensões e pressões econômicas. Então nós temos vários riscos presentes, atuantes, né, que passam pela noção de autoritarismo, né, ou seja, quem manda mais, então a lógica de acumular poder, assim, eu mando, é isso aí, tá ok? Se não é assim, as coisas não, tem que ser do jeito que eu quero. Isso é uma prática extremamente autoritária. Legitimada pela população? Sim, dentro de um contexto que eu penso que houve eleições, não interessa, não vou discutir muito aqui qual o modo como isso aconteceu. Mas, vamos dizer assim, legitimado por boa parte da população, mas é autoritário. Nem toda a ideia de participação popular, ela significa a produção da democracia. Ela pode, esse é o risco, ela pode significar, inclusive, a anulação de direitos, a destruição de direitos. E, consequentemente, é nesse contexto que nós vivemos de um risco, de uma crise que não termina e de um colapso institucional que possa acontecer. E aí, para a governabilidade tornar-se ainda mais complexa, tem uma questão que é pouco explorada, mas que nós temos que pensar muito. E aí eu deixo o desafio para quem atua na política, no sentido clássico da política e tal. Dentre tantas questões, a moçada, a maior parte dos meus alunos todos, né, nasceram sob a égide do neoliberalismo. E o neoliberalismo tem uma faceta política e econômica, mas ele tem uma faceta da produção de subjetividade que nós não podemos desconsiderar. Todos nós temos em casa um filho, um sobrinho, ou alguém assim, que ele tem um rei na barriga, porque nada mexe com ele. É ele, o seu mundo, o seu quarto, o seu videogame, o seu computador, o seu celular e as suas regras. Então, há uma subjetividade produzida aqui que nós não conseguimos mais capturar do ponto de vista dos sinais da grande lógica política. Então, a grande lógica política ela se expressava no exercício de rua, que hoje em dia não se expressa, se expressa também, mas não se expressa exclusivamente dentro desse contexto. Então, há uma tirania dessa noção de individualidade. E ai de quem mexer com essa individualidade. Porque, afinal de contas, antes de tudo, eu sou eu. Pronto. E isso é uma narrativa e é uma experiência que vem do modelo neoliberal. Então, o projeto neoliberal, evidentemente, traz questões muito complexas. Como, por exemplo, e aqui é a ilustração que eu uso, para dizer que não é um fenômeno apenas da América Latina, mas é um fenômeno global, usando aí os coletes amarelos na França. O projeto neoliberal traz uma ideia de baixa governabilidade. Porque o crescimento econômico nunca é suficiente para atender todas as demandas e a instabilidade política ela passa a ser uma regra, mesmo nas grandes, entre aspas, democracias que nós olhamos como modelo. Então, há um problema, né, do ponto de vista
todo governante, evidentemente, tem que atender à vontade da população. É essa a expectativa, pelo menos. Deveria atender os direitos e os princípios básicos, seguindo regras, atender o interesse da população. Só que daí vem o projeto da lógica econômica, do projeto neoliberal, e que não dá para atender todo mundo. E aí, voltando para a ideia de quem somos nós, e a noção de indivíduo dentro desse contexto e dessa subjetividade, nós vivemos uma lógica de que somos levados a acreditar que nós somos tudo o que quisermos ser, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não consegue ser quase nada do que quer ser. E nesse sentido, nós estamos falando e vendo uma infinidade de doenças, uma infinidade de enfermidades do ponto de vista psíquica. Porque essa subjetividade está produzindo um fenômeno de adoecimento global. Porque nós nos sentimos, então tá, olha, se você não fizer tal coisa, então a culpa passa a ser sua, porque você não consegue ter um carro, pagar uma prestação, porque você está desempregado. Pegue o contexto do desemprego de 13 milhões de brasileiros, né? É isso? 13%, então, 13 milhões de brasileiros não pode ser visto, jogado na culpa de que é responsabilidade de cada um, particularmente desses 13 milhões. Eles são apenas a ponta mais frágil desse fenômeno. Então, a ideia de frustração, ela está perpassando tudo isso. Nesse contexto, tem a própria lógica da crise da ciência, onde, por exemplo, aquilo que a ciência produz, então, foi mencionado aqui, a Terra é plana, né? Ou seja, a ciência está em crise porque talvez ela não consiga dar respostas tão imediatas dentro dessa lógica de uma nova subjetividade. Por quê? Para eu poder saber aonde que nós vamos chegar, nós vamos ter que fazer muitos experimentos e muito tempo. Outra característica, o anti-intelectualismo que está em nós, que está nas sociedades atuais. E, consequentemente, isso interfere dentro das lógicas de governabilidade. E o imediatismo. Todo mundo quer solução para ontem. E, quase sempre, o imediato nunca é um bom conselheiro. Né? Quase sempre. Então, mas, de qualquer maneira, são algumas dessas características. Já vou caminhando para o final, mas tem 3 ideias, a noção de povo, a noção de liberdade e a noção de progresso. Isso quem diz é o Todorov, no seu Os Inimigos da Democracia. Tem essas 3 ideias, povo, liberdade e progresso, elas devem funcionar num equilíbrio que funciona para poder estabilizar as lógicas democráticas. Quando eu sigo um desses 3 de uma maneira descomedida, eu crio a noção de crise. Então, porque eu digo, é tudo em nome do povo, em nome do povo, em nome do povo, eu posso arrebentar com as outras lógicas e destruir um mínimo regimento e ordenamento que pudesse existir naquela sociedade. Porque eu estou definindo quem é o povo. E eu estou definindo quais são as vontades do povo como governante. E isso gera contextos e crises e problemas seríssimos, como nós estamos vendo aqui no nosso continente. O outro é quando simplesmente eu defendo a liberdade de comércio, liberdade, e eu esqueço do povo. Eu vou fazer reformas extremamente prejudiciais. Eu vou destruir esse próprio povo em nome de um argumento teórico e retórico da noção de liberdade. Ou quando eu vou perseguir, nós precisamos lutar para que o país se desenvolva, progresso. E eu acabo, por exemplo, com toda a questão relacionada ao meio ambiente. Então, essas 3 ideias, elas têm que funcionar como uma lógica de equilíbrio, porque o descomedimento das propostas de um ou outro podem levar e levam, geralmente, ao colapso. Então, dentro dessa questão, nós temos um mundo aí paradoxal, onde as hierarquias são dissimuladas, porque continua a ter quem manda e quem obedece. Nós criamos uma falsa sensação de que todos nós participamos igualmente da vida política. E, ao mesmo tempo, com essa ideia de que nós estamos mediados aí pelos novos meios de comunicação, as mídias, o WhatsApp e assim por diante, nós temos levado a um exercício de anulação das instâncias tradicionais de participação. Faço uma reunião, vamos fazer uma assembleia, quantos aparecem? Se eu fizer um evento no Facebook, vou fazer um evento, vou gritar qualquer coisa. Não vou gritar tudo que eu tenho vontade aqui, não. Vai dar, se eu for relativamente popular, ou se tiver uma boa rede, vai dar lá 10 mil, 15 mil curtidas, pode dar até milhões. Na prática, eu vou ter quantas pessoas naquele evento? Basta ver.
Faz um evento de aniversário, faz um público ali para o seu grupo de 100 amigos de, WhatsApp, de Facebook. Faz lá um evento, vamos lá tomar uma chopada lá no centro, como ontem. Né? Aí vê o que acontece. Quantos aparecem? Aparecem Mônica, Bárbara, eu e Matheus. Né? Os outros todos só disseram, ok, mas não vai. E isso, a vida política está assim. Então a gente está dentro dessa lógica muito paradoxal, passando vergonha, né? Muito paradoxal desse desenho. E aí, convidei um grupo. E aí, uma outra característica e o desafio tem a ver com a lógica do messianismo dentro da América Latina e a ideia que isso perpassa a nossa cultura política. O que é ser o Messias? É ser o único, porque por isso tem o falso Messias, então a questão é quem é o verdadeiro Messias. E, nesse sentido, essa ideia de que ele vem para redimir, essa ideia que ele vem para poder consertar o projeto que não foi concluído. E, nesse sentido, Chávez utilizou muito bem, e essa ideia não é minha, do Carreira Damas, um outro historiador venezuelano importante, essa é uma ideia que o Chávez fez muito bem, do ponto de vista de dizer, eu sou o legítimo seguidor da proposta do Bolívar. E, por isso, ele refunda a República e coloca o nome República Bolivariana. Né? Então, consequentemente, ele trabalha com uma experiência histórica que nós, no Brasil, felizmente não conhecemos. Nós não temos nenhum herói dessa magnitude para poder dizer que aquele é o nosso libertador, ele é o pai da pátria. Nós não temos nenhum apego a Tiradentes, por exemplo, que talvez seja o mais popularzinho entre essas figuras que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente tem essa figura messiânica, ela causa um problema, porque é um fenômeno que vai acontecer à direita e à esquerda, porque tem um descompasso com a noção de mobilização, porque não é a mobilização pelos princípios, ou pelas pautas, ou pelas causas, mas é apenas aquele que o iluminado está visualizando do que vai acontecer adiante. Então, quando a governabilidade ela é estabelecida pela lógica do carisma, nós estamos caminhando para o abismo. E há uma coisa importante que foi dita por ninguém mais, ninguém menos, Maquiavel em 1513, no Príncipe. Não existe apoio incondicional. Na hora que os primeiros problemas aparecem, já está definido para todo sempre. E é nesse sentido que precisa voltar e atualizar os projetos, os processos políticos. Então, um desenho e um modelo de uma revolução que passa 20 anos, como, por exemplo, a Revolução Bolivariana, é evidente que ela tem um desgaste. É evidente que, se ela não se atualizar, não dá apenas para poder fazer esse jogo de que vai ser assim porque eu quero que seja assim. E, nesse sentido, tem a lógica aí das mídias, né? Então, as identidades nacionais, elas foram fraturadas, o mercado tenta e atua para unificar em torno de projetos e desejos, produzem consensos muito frágeis e rápidos, porque eles mudam. E, nesse sentido, tem uma questão do esvaziamento da lógica de governabilidade, que é as atuações das grandes redes, das grandes corporações, sociedades de informação, como o Big Data. Então, aquilo que eu quero escolher uma passagem, qual é o lugar que eu quero viajar, né? O Facebook parece que sabe antes de mim aonde e o que eu quero e o que eu busco. Então, para ir concluindo, eu acho que nós vivemos uma crise, em nome do seminário, das rupturas políticas, vivemos, sim, uma crise em torno dos modelos políticos que temos, e aí, para essa questão da democracia, nós temos que reaprender a democracia. E só se reaprende a construir a democracia, isso se faz a partir de valores republicanos, né, se faz a partir de valores onde o convencimento, onde o reconhecimento das diferenças, e aqui eu quero voltar à minha fala inicial. Quando eu comecei falando o que é a América Latina, é um apagamento das diferenças. A América Latina, por ser tão plural como é, ela pressupõe, para construir democracia e estabelecer algum nexo de governabilidade e lógicas de governança que atuem para todos os grupos, pressupõe o reconhecimento das diferenças. Então, nós temos que recompor caminhos, reinventar práticas, não dá por simplesmente de fazer um apelo em relação ao passado, né? E não pode, jamais, qualquer lógica política ou qualquer projeto de poder, desconsiderar os interesses da população, as suas demandas históricas. E, consequentemente, isso significa ouvir mais,
E aqui uma alfinetada. Nenhum dos expositores foi mulher. Então, poderia prosseguir e dizer outras tantas coisas, mas é porque o modo do olhar muda conforme os grupos atuam. Não dar voz e não reconhecer, isso é uma questão. Que vem, a gente pode argumentar do caminho que quiser, mas não tem possibilidade hoje de pensar as lógicas futuras de construção de democracia se não considerar todas as diversidades possíveis. E não ter participação popular, evidentemente, que é o desenho que no Brasil estamos vivendo, é prática autoritária. Isso não há a menor dúvida em relação a isso. E acho que nós temos também evitar qualquer risco de que, não, deixe que os técnicos governem, porque isso é o que o autoritarismo mais tacanho, daquela lógica de poder, saber e autoridade que eu falei lá adiante, isso é o que marca a nossa história de uma maneira constante. Nós temos que valorizar esse ideário republicano, onde todos têm os mesmos direitos, pressuposto da isonomia e do reconhecimento das diferenças. Isonomia pressupõe reconhecer as diferenças e, consequentemente, produzir políticas que levem à equiparação e à realização de um modelo que seja minimamente equitativo. E isso é produzir a democracia. De qualquer maneira, eu acho que nós estamos vivendo uma situação bastante complexa, e eu encerro lendo para vocês um pequeno poema, que quem já me viu no Café Filosófico viu que eu encerrei o Café Filosófico do Foi para Isso que Lutamos pela Liberdade, recitando esse poema, que não é um desespero, mas é uma necessidade, que chama Saldo, do José Paulo Paes. A torneira seca, pior, a falta de sede. A luz apagada, pior, o gosto do escuro. A porta fechada, pior, a chave por dentro. Ou seja, a história está nas nossas mãos. Obrigado. Bom, pessoal, estamos aqui todos contentes com a brilhante apresentação do nosso professor José Alves de Freitas. E ele me fez lembrar quando eu era bem mais jovem, na minha primeira aula de História, quando eu fazia o ginasial. O meu professor de História, Padre Antônio Gomes, ele pegou um livro de História que era adotado pelo ginásio, e dizia, olha, este livro de História conta a história na versão dos dominantes, porque a versão dos dominados, ela ou não é escrita, ou é destruída. Essa é uma realidade, nós temos que pensar e tem que estudar história. Eu acho que uma das coisas que nós temos hoje muito ruim é que nós não estudamos história e agora querem que também a gente não estude filosofia, né? Esse é um elemento muito grave por isso. Por quê? Porque quando o professor aqui coloca esses pontos todos, é muito importante entender que, embora o Brasil nunca teve uma educação republicana, embora tenha se colocado sempre como uma república há muito tempo, mas não tivemos. Se vocês observarem a história da evolução da nossa educação, ela começa, de maneira, inclusive, praticamente por alguns jesuítas que chegaram aqui no Brasil e tinham uma visão diferenciada, né? E mesmo assim, quando teve uma organização política diferenciada, como aconteceu lá no Sul, depois veio o Estado e destruiu totalmente aquela organização política que estava sendo feita com a participação efetiva dos índios, né? Então, esses elementos são importantes entender, porque quando o nosso palestrante fala sobre a potência da América Latina, a importância da América Latina, porque aqui não é só as diferenças culturais que estão presentes, aqui também está presente uma riqueza natural muito importante. A América Latina é extremamente rica, né? A gente observar as riquezas que nós temos aqui, e isso é uma verdadeira reserva para o resto do mundo. E aí envolve os interesses econômicos do resto do mundo. Portanto, nós não podemos pensar em América Latina sem entender que há interesses externos no que nós temos aqui. Nós não podemos pensar em Brasil sem pensar nos interesses externos que tem no Brasil. Daí essa crise que nós temos hoje no Brasil, que é muito forte, é muito grande, porque eu chamo a atenção sempre. Quem é o Brasil hoje?
como um dos maiores produtores de carne do mundo, de todos os tipos. Maior produtor de grãos do mundo. Terceira maior reserva do mundo, petróleo do mundo. Maior reserva de nióbio do mundo. Uma das maiores reservas de ferro do mundo. Então, meu amigo, isso aqui é muita riqueza. Maior reserva de água doce do mundo. Ora, se nós temos tanta riqueza, por que vivemos na miséria? Essa é uma questão que a gente vai ter que começar a discutir, que colocaram aqui muito bem, professor, que a gente tem que começar a ver tudo isso, né? Uma outra questão que coloca-se aqui com muita propriedade, né? E nós precisamos ver isto, né? Com mais carinho, né? É que nós temos aqui uma coisa que também acabou-se, e nós vamos ter que reconstruir, é as lideranças. Se nós olharmos Pernambuco há pouco tempo atrás, eu sou capaz de vocês informar que nós tínhamos aqui umas 2 dezenas de lideranças que quando falava, lotava. Eu ia para um comício com o Miguel Arraes lá em Santo Amaro, você tinha milhares e milhares de pessoas para assistir um comício. Quem é que chamou de um comício para ir alguém? A gente faz aqui uma assembleia, é raro fazer uma assembleia para lotar em São Vitória. Raríssimo, né? Nós tivemos aqui este ano uma assembleia, dia 24 de janeiro, que lotou o auditório totalmente, né? Superlotou, tinha mais gente do que o número de cadeiras, né? Então, mas é muito difícil a gente fazer, chamar para uma questão dessa. Aí eu pergunto a vocês, foi para discutir uma questão política importante? E aí é que eu fico preocupado. Não, foi para discutir uma questão política financeira da entidade. Este é um desafio importante, porque nós estamos valorizando muitas vezes outras questões que não a política. A política é o que há de mais importante, porque ela é quem define o rumo das coisas. O restante é secundário. Eu posso chamar um técnico qualquer para fazer o que quiser. Eu dou um exemplo, quando eu fui secretário de Educação, que eu queria construir uma escola numa determinada área e não tinha terreno. Aí tinha um pedacinho de terra bem pequenininho, e eu chamei o engenheiro para fazer a escola ali. A base de mostrar preciso técnico político. O engenheiro olhou, virou para mim e disse, professor, aqui não pode ser construído uma escola que não tem terreno. É que o senhor está olhando só para baixo, olhe para cima. Eu disse, mas como? O senhor faça aqui uma base grande, bem estruturada, e construa a escola no primeiro andar. Porque não tem espaço aqui, então, mas o povo precisa de escola e não tem onde fazer. Então, o senhor faça isso. Ah, professor, mas vai ser muito mais caro. Quer dizer, é mais caro construir um prédio do que educar o povo? Desde quando isso é uma questão técnica? Isso é uma questão política. E eu mandei fazer a escola. Porque essa decisão é política, não é técnica. O técnico é o cara construir a escola lá. Por quê? Porque era importante a educação para o povo. Então, nós temos que distinguir muito bem isso, porque hoje não está sendo feito isso em parte nenhuma. Está se valorizando mais o técnico que o político. É mais importante valorizar o político, porque o político é que define que técnico eu vou utilizar para atender a necessidade do povo. Esse elemento é extremamente importante que a gente vai ter que trabalhar e caminhar cada dia mais para resolver esta questão. Então, eu acho que evitar esses, como falou o nosso colega, os riscos políticos em relação aos técnicos é extremamente importante a sociedade debater hoje, fazer isso de maneira muito clara, né? Outra questão é o seguinte, nós estamos olhando aqui e pensamos, como falou aqui o professor, em elementos que nós não podemos negar. Por exemplo, nós não podemos negar que a população tem o direito de participar. Participar da vida e da democracia do país. Porque a construção da democracia, ela é permanente. A construção da cidadania, ela é permanente. Então, nós não podemos achar que ficando em casa vai se construir democracia. Não fica, não faz. Ficando em casa, eu vou conquistar direito. Não conquista direito ficando em casa. Então, esse aqui é o desafio que nós temos hoje. E aí tem outro desafio maior. No momento em que a gente coloca aqui a questão, por que é que o pessoal não vem aqui, e ele colocou muito bem, por que é que o pessoal não quer participar, e foi bem colocado, é porque nós temos os fatores internos que interferem muito gravemente. Uma delas é a mídia. Ora, a televisão a gente compra e bota dentro de casa, porque nós queremos a televisão. Mas nós não discutimos o que diz a televisão. Você não debate. Ela diz o que quer e o que você não quer, e você não pode nem dizer que não é para ser daquele jeito.
e forma essa juventude que está aqui hoje. Colocou muito bem. A juventude hoje pensa de forma neoliberal. E por que pensa de forma neoliberal? Porque o sistema neoliberal desenvolveu um estudo científico e permanente desde a guerra, da Segunda Guerra. Desde a Segunda Guerra tem um grupo de estudo fazendo isso, para que a população pense de forma neoliberal. Porque se ela pensar de forma neoliberal, as influências para o sistema ser mantido é muito mais barata, é muito mais fácil de manter o sistema neoliberal do que se eu for para o confronto. Esses elementos são extremamente importantes de entender e compreender isso, porque eu acho que tem que ser feita uma grande reforma de mídia. E um outro fato importante para ver a questão do conhecimento, e que normalmente não se fala, se nós formos olhar a quantidade de europeus que vieram aqui para nos colonizar, eram poucos. Não só aqui, como em toda a América Latina, né? No Brasil, no Peru, nos Incas aí, no México. Eram poucos portugueses. E por que nos dominaram? Porque eles tinham uma coisa que é importante. Eles tinham uma tecnologia bélica que os índios não tinham. Esse elemento é importante entender. Por isso que conseguiram, eles tinham arma de fogo e os índios não tinham. Simples. Então, questões dessa natureza precisam refletir, para a gente não ficar pensando que as coisas são tão simples, então, fácil de se resolver. Nós hoje vivemos no Brasil uma crise política, e todo mundo fala de uma crise econômica. O problema econômico é uma resultante da crise política, não é o inverso, não. A crise política leva ao desemprego, e o desemprego leva a uma recessão econômica. Se eu não tenho dinheiro para comprar o chinelo, a comida, então quem está vendendo não pode vender, então gera uma recessão econômica. Essa que é a questão fundamental. E a gente vai ter que trabalhar isso, para a gente começar a pensar como sair dessa encruzilhada, e volto aqui terminando, como o professor aqui, que é extremamente importante que a democracia ela tem que ser um processo constante em construção. E mais do que isso, eu coloco sempre que a gente tem que ter utopia. Do mesmo jeito que eu digo, que um país que o povo não tem na cabeça a sua história, ele também não tem futuro. Então é preciso estudar a história, é preciso ter futuro. Um povo que não tem utopia, não pensa a longo prazo, tem vida curta. E eu sempre digo que eu pretendo viver 150 anos, porque eu quero ver dessa sociedade socialista. Vamos ver se daqui para lá eu consigo ver isso, né? Então, por isso que a minha perspectiva é muito longa, para que eu também viva muito longa para chegar a ver se eu conquisto aquilo que eu quero, né? Então, realmente, é nesse aspecto que eu gostaria de dizer que vamos ter cidadania cada vez mais eficaz, mais própria do que queremos, se nós tivermos uma luta constante. E se nós não acabarmos com essa história de que o individualismo se sobrepõe ao coletivo, nós não vamos chegar nunca a uma sociedade justa, fraterna em suas áreas. Portanto, parabéns ao professor, e vamos colocar aqui que tem algumas questões para ele responder, feitas pelo grupo aqui, ok? Obrigado. Bom, obrigado pelos comentários, professor Aldísio. Eu acho que vou pontuar duas coisinhas só em relação a eles. Eu acho que é importante a gente pensar a respeito, você começou aí uma provocação de que a história felizmente ela mudou bastante. Eu acho que a história que ela tem sido praticada e ensinada hoje, ela tem sido trabalhada nas nossas formações, nas nossas licenciaturas, é uma história de potencial crítico. Por isso que ela incomoda tanto, né? Se a gente pegar, por exemplo, evidentemente, a história está sempre em disputa, porque tem um lugar dos revisionismos que ela é constante. Então, por exemplo, falar o que foi a ditadura, se foi ditadura, não foi ditadura, essa é uma das grandes pautas, e ela é tão importante nesse sentido de que, por exemplo, nesses debates aí de reformas educacionais e assim por diante, a direita quer se apossar de uma certa narrativa de história, né? Então, acho que nesse sentido é algo que professoras e professores fazem cotidianamente, no sentido de que quer inspirar as pessoas a conhecer outros exemplos e ver outros protagonismos. E, felizmente, eu tenho muito medo de que isso venha a ser dizimado aqui no nosso país,
a produção e o trabalho, por exemplo, dos materiais didáticos, o programa do PNLD é extremamente bem sucedido e ele sofre as pressões acadêmicas para ser cada vez mais aperfeiçoado do ponto de vista de dar vozes à diversidade regional e tantas outras questões, que, obviamente, no governo de turno, pode ser que amanhã ou depois isso tudo desapareça. E isso é um receio muito grande de que, se você começar a flexibilizar e contemporaneizar com certas narrativas, por exemplo, o nazismo não matou. Tá, não posso, entendeu? Mas como estão dizendo coisas ainda mais absurdas sobre questões, sei lá, a Terra não é redonda, né? Então, é assustador e por isso nós temos que ficar atentos e alertas em relação a isso, né? E tem uma questão muito importante que, com certeza, a Luísa Mercadante tem muito mais a dizer sobre isso, que é, quando a gente pensa a respeito de política, quando política pública no sentido geral, ela tem um outro ponto, que é como é que ela vai se decompondo em camadas e camadas até chegar naquele que está na ponta, né? Então, nesse sentido, eu tomo um certo cuidado de dizer que a gente nunca teve uma educação republicana, porque eu acho que sim, a gente tem propostas de educação republicana. Então, assim, eu evito certos extremismos de nunca, porque nunca e nem jamais são palavras que eu acho que, do ponto de vista histórico, não acontecem. Alguma pitada de republicanismo já teve em vários sentidos, e possibilidades de construção e reconstrução estão mais adiante, né? E aí depende muito do que nós fazemos. Da mesma maneira que, quando a gente sai de um regime de exceção, por exemplo, numa ditadura, o cara que continua a atuar é o cara que até ontem servia a ditadura. Então, por isso que também nós não fomos tomados, assoberbados pela noção de direitos humanos. Nós continuamos a ter uma polícia que mata, nós continuamos a ser um país extremamente violento, nós continuamos a ter procedimentos muito próximos. Por isso que eu fiz a distinção, que a ditadura mata, mas a democracia também, né? Se nós pensarmos o caso do Amarildo, é um desses exemplos, né, muito, muito visível e que a gente vai apagando, né? A gente vai deixando de falar. Então, são outros e são outras figuras assim. Estou me estendendo, mas é só para entender, no sentido de que, quando eu penso a noção de política, ela vai até chegar na ideia de cidadão. E quando eu penso a noção de história, ela também tem que ser partilhada e compartilhada nas experiências. Tem 3 perguntas, e acho que também por causa do horário, vamos rapidinho. A crise da ciência, pergunta da Jéssica, faz aqui Faculdade de Educação, destacando o papel dela na consolidação das desigualdades. É verdade, essa é uma questão central e que, nesse sentido, as universidades estão sob ataque, né? Sabemos exatamente que a questão de recursos ela é compreensível do ponto de vista argumentativo, mas tem outros lugares para onde cortar, né? A educação e a universidade, no caso brasileiro, né, basicamente 95% das pesquisas no Brasil são feitas pelas universidades, e cortar o financiamento das universidades é interromper a possibilidade de ter uma mínima proposta de emancipação científica, tecnológica e, consequentemente, de emancipação do país como potência econômica, né? A universidade, a educação custa caro, mas muito mais caro, sabemos disso, é a desinformação e o desconhecimento. O Aloysio pergunta se a democracia liberal entrou em colapso, na noção de crise de representatividade, pegando uma frase do Castells. Sim, ela entrou, eu não sei se ela entrou em colapso, mas ela entra numa crise, só que ela se ressignifica. A nossa aposta não pode ser o seguinte, de que entrou em crise e vai decair. Não, porque uma das questões que o capitalismo sempre mostrou é a sua habilidade de se reinventar. Então a gente tem que saber para onde que está reinventando e atuar nessa atuação de reinvenção. E, por fim, uma questão muito tópica aqui do Luiz Gustavo, que é sobre a noção de populismo, que o trabalho da professora Ângela de Castro Gomes questiona a ideia de populismo e fala em trabalhismo. Mas a ideia de trabalho, e se isso acontece na América Latina, essa questão na América Latina, nós temos, por isso que não existe um único populismo, porque a ideia de populismo como pegando uma noção de outro teórico, que é o Isaiah Berlin, né, de pensar de que tem um sapatinho de cristal, que aqui é o populismo com todas as suas características. Não existe esse populismo idealizado com todas as características, ele vai tendo características muito diferentes. E outra questão, nenhuma liderança a qual nós atribuímos o caráter de populista reivindica ser populista, né? Então, por isso que ele é um conceito tão funcional e tão rapidamente aplicável do ponto de vista das lógicas
das lógicas cotidianas. Existe hoje, por exemplo, um debate muito grande, porque o populismo também, quando ele foi construído na América Latina, porque a origem do populismo se dá nos Estados Unidos. Tá certo? Então, o conceito de populismo, primeira vez que foi aplicado, exatamente na construção das grandes, para proteger exatamente os proprietários de terras que estavam lá com a malha ferroviária passando, a especulação, então eles perderam o poder ali, e é a origem do Partido Democrata, que depois se reinventa. Tá certo? Mas os populismos, historicamente falando, ele se dá nessas questões de sociedade de transição, da sociedade rural para as sociedades urbanas e, consequentemente, para o modelo de trabalho. E aí, hoje em dia, naquele contexto, se eu pensar Argentina, Perón, ou aqui mesmo no Vargas, você tem experiências relacionadas a essa possibilidade do governo ter pleno emprego, e que alguns atribuem que, por exemplo, como nós não temos mais essa lógica de pleno emprego, porque a matriz econômica alterou-se, as transformações tecnológicas alteraram tudo isso, hoje nós temos outros populismos, e que são chamados de neopopulismos, que é muito mais o acesso ao mercado. Né? Então, nesse sentido, o governante já não pode mais te garantir o trabalho, que te dava um valor moral, inclusive, que eu tenho um emprego, trabalho numa empresa, fico 30 anos, isso não existe, ninguém mais pode prometer uma coisa dessa. Hoje em dia, essas lógicas da avaliação do novo populismo, ou do neopopulismo, tem a ver qual é o meu status enquanto lógica de consumo. E aí tem a ver com essa lógica da subjetividade neoliberal. Então, eu me distingo porque eu tenho um carro, mesmo que eu pague em 200 anos, mas eu tenho um carro, diferente do outro que não tem o carro. Né? Então, nesse sentido, as lógicas e as políticas, elas sinalizaram para um outro lugar e para um outro valor. E isso é uma questão histórica. Tá certo? Eu acho que o tempo já se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Aprendi muito. Eu levo uma lição. Congresso de História é muito chato. Bom mesmo é discutir a política acontecendo sob o nosso olhar. E adorei. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de vir aqui e trazer as minhas pouquíssimas contribuições nesse cenário, já que sobre governança e governabilidade nada sei. Tá bom? Obrigado. Obrigada, eu estou um pouco rouca. Obrigada pela brilhante palestra. Acho que você traz a história para a gente, principalmente nós, né, que somos meio humanas e meio técnicos, né? Os arquitetos são misturados nessa ideia. Então, acontece que a nossa prática na sala de aula, ela tem sido exatamente de resgatar, né, e esse evento é um exemplo, de resgatar os processos participativos dentro de um novo modelo, né, de gestão, de governança e governabilidade. E eu acho que, como eu me considero de esquerda e sou do PT, filiada há mais de 10 anos, nós temos realmente de criar um modelo de gestão popular no qual pudéssemos, né, recuperar o nosso sonho. Porque eu acho que a fragmentação de todo o modelo latino-americano de democracia, quer dizer, só restou o Uruguai, né? E assim mesmo, se você encontrar um uruguaio no meio da rua, ele vai reclamar do Mujica, dizer que o Mujica não presta. Então, nós temos poucas chances, né, a curto prazo, de dar continuidade àquilo que Lula fez, por exemplo, né? Acho que fez de uma forma extremamente rica, mas, ao mesmo tempo, faltando o lado da participação. No início dos anos 80, a gente teve uma experiência participativa e eu deixei até uma lembrança aí para você. E essa experiência participativa, ela foi extremamente rica do ponto de vista de participação popular. E Aldísio participou também desse processo. E nós fizemos aqui, né, em Recife, principalmente, e no Nordeste, vários movimentos participacionistas que foram bastante interessantes e fortes
para inserir a população. Só que o modelo ruiu, a Constituição não sustentou, não deu sustentabilidade, né? A gestão do Estado também, quer dizer, não construiu o centro da participação dentro e fora, mas colocou a participação dentro do institucional. Quer dizer, muitas lideranças foram cooptadas nesse processo e nós não temos, a curto prazo, um ideário participativo de novo tipo. E eu acho que essa questão principal, nem aqui, nem nos países latino-americanos. Quer dizer, nós estamos passando hoje por uma crise de governabilidade muito grande, né? E, assim, ontem à noite nós ficamos vendo a entrevista do Gilmar Mendes, que é um vai e vem de surpresas, né? Ele ontem sugeriu que Lula fosse solto para poder ter uma nova, na próxima, em agosto, quando o tribunal voltar, fazer a abertura para discutir o habeas corpus. Só que a maioria dos ministros são reacionários. Aqueles que Lula deixou lá como sendo uma meritocracia, a gente sabe que são contra, né, a libertação de Lula. Então, eu acho que tem dois caminhos importantes, eu acho que Breno ontem falou, o Florestan, temos dois caminhos, o caminho político, da prática política, de chegar às massas, de chegar à população, e difícil, né, a gente chegar junto dos evangélicos e outros movimentos que têm de base social e que a gente não consegue acessar. Nós não temos acessibilidade suficiente para trazer, né, esse pessoal que era parte da nossa história de militância de volta, porque uns envelheceram, né, os mais pobres, né, envelheceram também. E são os mais velhos ainda que dão sustentação à defesa do projeto popular, né? Outros não. O outro caminho é como, na esfera pública, nós vamos ter a eleição agora, eu acho que o Mercadante pode abrir essa discussão também, nós vamos ter eleição, e que modelo de gestão a gente vai ter, né? Que modelo de gestão vai ser possível dentro de um contexto de ingovernabilidade, né? E tem uma frase aqui hoje do ministro da Educação, eu não sei se você chegou a ver, dizendo que o cara que estava dentro do avião, que era carregando cocaína, né, ele pesava menos do que Lula e Dilma, porque Lula e Dilma eram um peso maior do que a cocaína que estava dentro do avião. Então, você vê o falar escrachado do ministro da Educação, um cara que está numa área estratégica para o nosso movimento, né, de redemocratização, com figuras desse tipo, né, afora os generais e os gorilas que tem dentro do Estado, né? Então, eu gostaria só de falar isso, né, mas dar parabéns a você. Eu conheci seu trabalho de uma forma muito, assim, a sensibilidade que você me trouxe ao participar de um debate no Café Filosófico. E acho que esses debates têm que continuar, tá certo? Então, eu vou, se você quiser fazer algum comentário, passar para a Bárbara. O nosso reitor já está presente, ele já entrou aí, eu vi alguém de paletó lá, cadê ele? Está lá no fundo. Anísio? Anísio? Bom dia, magnífico. Vem para cá. Eu não vou me alongar, eu só, como a professora ele fez comentários muito instigantes, eu agradeço, eu acho que é uma conversa que a gente vai continuar e é necessária. Claro que eu não contei
O que eu, historiador, vou fazer nesse congresso? Mas eu acho que era essa a provocação e essas reflexões eu compartilho com quase todas elas, no sentido de que a gente tem que reaprender. E aí a única ressalva que eu diria é o seguinte, a gente não pode desprezar os mais jovens, porque esses mais jovens estão chegando com sangue nos olhos para poder fazer uma mudança muito grande. A ingovernabilidade, ela está na nossa sala de aula. Eu já não dou aula mais da maneira que eu dava aula há 20 anos. Os desafios que essa meninada está trazendo, então também é no sentido da gente se dobrar às evidências, porque eu acho que fazer história é isso, é dobrar-se à realidade e aquilo que a realidade me traz, e a partir dela, e aí eu concordo com o colega, tem que ter utopia, mas a utopia sem ter o chão, a condição concreta, a gente não faz. Então, mas eu concordo plenamente com você de que não adianta ganhar uma eleição, mas o como governar e o que fazer e quais são as nossas pautas, quais são os nossos sonhos. E nesse sentido, os sonhos não podem envelhecer. Bom, agradecemos aos professores José Alves, José Aldísio, a professora Sueli, pelas contribuições à mesa e também à plateia pelas perguntas. Gostaríamos de convidar todas e todos agora para desfrutar de um coffee break, que está ali na saída do auditório, e para retornar às 10h50. Tudo bem? Para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Obrigada.